Olá, boa noite, Adriana Varenga, boa noite, Valdete. Olá, Luiz Alberto, boa noite, Ricardinho, Adriana Dantas. Boa noite também, Eveline. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Boa noite, Cláudio Honor. Olá, Amanda, boa noite. Boa noite também para Lúcia, Ricardinho. Olá, senhor Antônio, boa noite. Antônio Onofre, boa noite, Wagner. Silvano Braga, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Elisângela, boa noite. Elaine Lavez, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Para todos nós, senhor Luiz, para todos nós, ótimas reflexões para nós nesta noite. Olá, Cecília, Reinaldo, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Marinha, boa noite. Vamos então fazer a nossa prece inicial, aproveitando este momento para agradecermos ao nosso Mestre amado e querido Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, como diz a Marinha, neste grupo abençoado. Boa noite, Anitta, boa noite, Clarindo. E aproveitar também agora nesse instante com essas nossas orações e vibrações. Particularmente eu gostaria de pedir a vocês a doação de energias, fluidos, de vibrações realmente positivas, de um modo muito especial para duas companheiras nossas aqui deste nosso grupo, que eu não vou citar o nome, mas sabem muito bem quem são, que estão necessitando de uma energia, de um fluido, de uma vibração muito especial, companheiros que estiveram em contato aí com este Covid-19 e estão em franca recuperação, mas que as nossas energias possam auxiliá-las a, principalmente neste momento, com o auxílio da espiritualidade, com a doação de todos nós aqui do grupo, que elas possam se sentir mais fortalecidas e principalmente que a espiritualidade as acompanhe para, de alguma forma, eliminar todo e qualquer tipo de resquícios que poderia estar e permanecer. Já aproveitando a oportunidade, a dona Edir se manifestando, que também se encontra no hospital e a gente sabe do tratamento dela, que ela também receba essas nossas energias e vibrações de uma forma muito especial. Então vamos lá, elevar este nosso pensamento e depositar nas mãos da espiritualidade todo o nosso carinho, todas as energias que nós possuímos, todas as nossas vibrações, para que a espiritualidade possa recolher e distribuir de acordo com a necessidade de cada um e de modo muito especial para essas nossas companheiras mencionadas aqui nesse instante. Sabemos como que funciona o trabalho da espiritualidade. Sabemos também como funciona a nossa capacidade de doação e principalmente dentro de um grupo voltado ao bem, ligados pelo bem e pelo desejo sincero de seguir os exemplos de Jesus. A capacidade de doação, a capacidade de produção de fluidos magnéticos é imensa. E que Jesus possa abençoar toda esta doação, que Jesus possa abençoar estes fluidos, fortalecendo a todos nós que aqui estamos e de um modo muito especial àqueles que mais necessitam. Muita paz a todos vocês, queridos amigos, queridos companheiros. Que as alegrias do Mestre amado e querido Jesus
através desses ensinamentos maravilhosos, possa também permanecer no coração de todos. Que assim seja. Boa noite aqui também para o senhor Antônio. Boa noite para Maê, Natália, Lídia, Wagner Pimentel, para Leda, Joana Carneiro, para todos aqueles que eu não tinha cumprimentado ainda. E mais uma vez é uma alegria imensa poder estar aqui compartilhando com vocês esses momentos e juntos estarmos estudando. Gente, só para alguns saberem, hoje é dia de São Sebastião, inclusive a nossa cidade aqui é feriado, assim como muitas outras cidades que têm São Sebastião como padroeiro. A gente mais uma vez pede para que este Espírito continue aí trabalhando, como sempre trabalhou, para que a humanidade consiga o mais rápido possível esta regeneração tão sonhada, porque com certeza é um passo necessário para os mundos felizes. Muito obrigado a São Sebastião e a todos esses espíritos que velam pela regeneração do planeta. E vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui do livro A Gênese. Nós estamos trabalhando um pouquinho sobre a cura. Nós estamos trabalhando aquele texto que eu falei para vocês da Revista Espírita de setembro de 1865, onde um companheiro que se correspondia com Kardec, ele chega a fazer alguns levantamentos, alguns questionamentos sobre as curas, e ele elabora ali algumas perguntas, e a gente começou a trabalhar sobretudo as respostas. Só para lembrar aqui, ele fez os seguintes questionamentos para que Kardec pudesse elaborar, por que não, um tratado sobre cura. E aí Kardec inclusive começa explicando, poxa, mas um tratado seria muito difícil e complicado. Mas Kardec resolve e responde algumas questões, e questões interessantes que nós estamos trabalhando. Só para lembrá-los, ele queria saber, por exemplo, a parte do médium na imposição das mãos, qual seria a parte dos espíritos nesse trabalho. Ele queria saber também a questão da vontade, como é que a vontade da criatura trabalharia nessas operações magnéticas, se seria necessário uma vontade mais firme, ou se nós poderíamos apenas e tão somente rezar, começar a fazer as nossas orações e deixar as coisas fluírem. Ele queria que Kardec explicasse se essa faculdade era uma faculdade especial ou se todo mundo poderia possuir. E ele queria saber do organismo do médium. Ele tem algum tipo de papel, ele tem algum tipo de influência? E que influência seria essa do organismo do médium? Também queria saber se seria possível desenvolvermos esse tipo de faculdade e em qual sentido ou como que isso aconteceria. E também perguntou se o alívio proporcionado por essa ação magnética dos médiuns seria capaz de aliviar o corpo, apenas proporcionar um alívio, ou ele seria capaz de processar uma cura, porque a gente tem sim determinadas distinções necessárias a fazermos no processo de cura, que muitos às vezes preferem chamar de merecimento, tá? Por quê? Porque a gente tem determinadas doenças que fazem parte das necessidades do espírito, e a cura poderia, ao invés de auxiliar sobretudo a alma, ela poderia prejudicar as necessidades espirituais. Gosto sempre de citar aquele exemplo do Chico, que uma mãe leva o menino lá para o Chico, e o menino já tinha várias doenças, o menino não tinha os braços, e como se não bastasse, o menino ainda tinha, por consequência de uma determinada doença, a necessidade de amputar as pernas. E então a mãe ficou toda penalizada e condoída com aquela situação, procurou o Chico e pedindo: Chico, interceda pelo meu filho, ele já é tão doente, ele já é tão fraquinho e já não possui os braços, e agora ele vai ter que amputar as pernas. E aí Chico, lógico, todo aquele seu carinho e educação, conversa com a mulher, orienta, fala que é para depositar nas mãos de Jesus, que ele que é o nosso verdadeiro e grande médico. E
A mulher saindo, se afastando, saindo dali um pouco mais fortalecida, Emmanuel vem, chega para Chico e explica: Chico, é uma necessidade dele a amputação dessas pernas. Se não amputar as pernas em decorrência dessas doenças, ele vai mais uma vez proporcionar desatinos para a sua vida e vai gerar muito mais sofrimentos. Por quê? Porque este espírito, nas 10 encarnações anteriores, ele praticou suicídio. E esta ideia já está também nesta existência tomando conta da sua mente. E se não lhe amputar as pernas, ele vai arrumar um meio de se jogar na frente de um veículo e suicidar mais uma vez. Então veja, Emmanuel esclarecendo para Chico, havia uma necessidade daquela doença e havia necessidade da amputação das pernas. E aí, às vezes a gente vai falar: poxa, mas será que Deus não ajudaria? Veja quanto sofrimento da mãe, da criança, e de repente ele tem que amputar as pernas. Mas nós não podemos enxergar apenas e tão somente os problemas do corpo físico. Nós temos a necessidade de enxergar as necessidades da alma. Então, essa ação magnética, ela apenas e tão somente poderia aliviar ou ela curaria? Então, estes foram alguns questionamentos que este confrade fez para Kardec. Nós conseguimos trabalhar 3 pontos desses tópicos, né? O primeiro foi exatamente onde Kardec procura fazer a diferenciação entre cura, mediunidade de cura e o próprio magnetismo e os médiuns escreventes. Porque médium é aquele que é intermediário. Se você não está sendo intermediário dos espíritos, não há que se falar em mediunidade. Se você está doando apenas e tão somente algo seu, é magnetismo puro. Isso não é mediunidade. Tá? Da mesma forma, se você está apenas e tão somente transcrevendo receitas que os espíritos estão ditando, você não é um médium de cura, você é um médium escrevente, apenas e tão somente isso. Então, Kardec faz essas diferenciações. E a gente falou também um pouquinho sobre as questões relacionadas com o fluido e o corpo. Porque o que acontece? O espírito ou o médium ou o magnetizador, tá? Então eu vou falar assim, às vezes médium, magnetizador. Por quê? Porque se for um magnetizador, sem a interferência dos espíritos, ele está doando algo dele. Então, ele não é um médium, ele é apenas um magnetizador. Está doando o magnetismo próprio. Então, o fluido que vai sair do médium ou do magnetizador, ele vai sair de acordo com as suas próprias características. As suas, vamos assim dizer, o fluido que está impregnando a sua estrutura. E isso pode estar carregado, inclusive, com impurezas físicas ou morais do magnetizador ou do médium. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Foi exatamente nesse ponto que a gente parou, quando a gente estava falando sobre essa necessidade de depuração, para que a gente seja, se for médium, um instrumento perfeito dos espíritos. E que, se nós não formos médios, formos apenas magnetizadores, que nós doemos apenas e tão somente aquilo que vai efetivamente auxiliar as pessoas. Ok? E eu deixei aqui só anotado 3 pontos que vocês mesmos comentaram aqui, que é a questão, né, que a gente falava muito de Jesus, e a Joana ainda colocou, né, por isso que Jesus era espírito puro. Sim, Jesus, como espírito puro, ele não tinha necessidade de intermediários, e toda a sua estrutura física, ela era pura. Por quê? Porque o espírito, que é a essência, apenas atraía fluidos puros para poder constituir tanto o seu perispírito quanto o seu corpo físico. Então, ele era a pureza em pessoa, e como espírito e um ser totalmente puro, qualquer coisa que ele doasse seria também pura. Então, Jesus, como espírito puro, só poderia sair pureza de si. E é lógico, como o próprio Kardec diz, Jesus não tinha necessidade de ser intermediário de alguém. Jesus, por ser um espírito puro, ele só poderia ser um intermediário de Deus,
como diz Kardec. Então, Jesus não era médium, mas Jesus era um espírito que tinha capacidade, que tinha conhecimento suficiente para processar todos estes fenômenos que hoje nós sabemos, que nós conhecemos, que nós chamamos como fenômenos mediúnicos, sem a necessidade de espíritos o influenciando, tá? Um outro detalhe que também colocou, e o Wagner fez um questionamento, uma pergunta sobre a questão, né? Porque eu até acho que o Wagner, você acha que você fez uma pequena confusão, porque eu falei que nós somos magnetizadores e podemos fazer isso em qualquer lugar. Então, não significa que a gente vai abrir uma sessão mediúnica dentro de casa. Não, não é isso. É que, como nós somos magnetizadores por excelência, como nós podemos doar fluido por excelência, isso é muito normal acontecer, por exemplo, de uma mãe quando um filho está doente. O que a mãe faz? Ela ora, e muitas das vezes, né, ela ora com tanto fervor que ela doa para a criança, para o seu filho, o seu fluido. Ela está ali fazendo uma sessão, muitas das vezes uma sessão de cura, porque ela está transmitindo algo de si para proporcionar ou para substituir as células doentes do filho por células saudáveis. Tá? Então, não é que a gente vai, tem pessoas que chegou ali na sua casa e você está sentindo que a pessoa necessita de uma transmissão de energia, de um passe magnético. Você não vai falar assim, vamos sentar, vamos fazer. Não, mentalmente você já vai chamar os amigos espirituais e ali você vai fazer ou vai aplicar um passe magnético, não necessariamente como uma sessão mediúnica. Eu concordo contigo, dentro de casa nós não devemos fazer nenhum tipo de sessão mediúnica. Não é ambiente preparado para isso. Mas essa doação magnética, doação de fluidos, ou uma oração, ela pode ser feita em qualquer lugar, tá? Então, é só para não ficar aquela confusão. E, enfim, um outro comentário interessante foi o que o Luiz Alberto fez sobre Camille Flammarion, tá? Por quê? Porque tem determinados personagens, gente, que são personagens do espiritismo, mas não são muito citados na doutrina espírita. E Camille Flammarion foi um dos grandes estudiosos do espiritismo. Muito jovem, novo, ele assumiu responsabilidades científicas, salvo engano, na Associação de Astronomia da França. Ele era um pesquisador, ele era um cientista, e ele foi, vamos dizer assim, entre aspas, seduzido pela doutrina espírita. Ele acompanhou o espiritismo e escreveu obras maravilhosas de cunho científico, mas trazendo os princípios da doutrina espírita. Então, é um autor excelente, assim como outros que às vezes são esquecidos pelo movimento espírita, como o próprio Leon Denis, como Ernesto Bozano e muitos outros personagens fantásticos que deram contribuições enormes para essa doutrina maravilhosa, tá? Então esses foram alguns comentários que eu fiz questão de deixar anotado para a gente tocar neste nosso encontro. E aí a gente vai dar sequência a estas respostas que Kardec foi trazendo nesse artigo na Revista Espírita de setembro de 65. E aqui uma boa noite para Luísa Nalim, boa noite para Regiane Oliveira também, que entrou e participando conosco. Uma boa noite também para Maria do Carmo, da Deceburgo, para o nosso amigo Adriano. Inclusive, obrigado Adriano, Paulino, pelo compartilhamento com os nossos companheiros, principalmente de Monte Santo de Minas. Gente, na sequência, então, o que Kardec vai dizer? O próximo tópico, ele vai trabalhar sobre essa questão das qualidades morais, a fé, aquela intenção pura que brota no espírito do magnetizador ou do médium, e também, é claro, a pureza de sentimentos. Por quê? Porque a gente está falando em doar. Boa noite, Sr. Milton. A gente está falando em doar. Eu dou aquilo que eu tenho. Então, as qualidades morais que eu possuo, ela também vai impregnar estes fluidos. Assim como a minha própria fé, ou esta certeza, ela vai dar uma força a estes fluidos. Lembro lá no início da gente, que a gente estudou um pouquinho sobre os elementos da natureza, sobre esses próprios fluidos. A gente estudou um pouquinho de energia e vibração.
tudo isso, gente, nós vamos lançar ou carregar estes fluidos para endereçá-los a quem quer que seja. Então os médiuns curadores e magnetizadores também. Então, quanto mais qualidades morais você tiver, mais puros serão os seus fluidos para auxiliar nesse processo. Quanto mais fé você tiver, mais força você estará colocando nestes fluidos para que eles atinjam o seu objetivo. A sua intenção pura, nós podemos dizer que ela vai dar sim uma purificada naqueles seus próprios fluidos, fazendo com que, e sobretudo pela ação da espiritualidade, não chegue até o paciente aqueles fluidos que não são úteis a ele, ou aquelas energias que não serão úteis. Então, a intenção pode ajudar a filtrar aquilo que você está doando. E, como disseram eles, essa pureza de sentimentos também é algo muito importante. Falar em sentimentos, a gente está falando de algo realmente um pouco mais puro, que nós ainda alcançaremos. Aquilo que o Espírito Lázaro diz para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, né? Mais instruído e depurado, nós temos sentimentos, tá? Então, tudo isso vai fazer com que os fluidos nossos de seres encarnados se aproximem e muito dos fluidos espirituais dos espíritos desencarnados e dos bons espíritos desencarnados. E isso vai ter uma ação bem maior no paciente. Vai facilitar, é claro, a própria cura ou o tratamento que está sendo feito. Um outro ponto que Kardec coloca respondendo àqueles questionamentos é exatamente sobre o fluido do magnetizador. Se o fluido do magnetizador for menos ativo, tá? O que eu quero dizer? Olha, todos nós temos magnetismo, todos nós temos fluidos para doar. Se eu sou um magnetizador que não atuo muito, tá? Que eu não tenho um preparo maior, esse meu fluido magnético ele será menos ativo. Sendo menos ativo, eu vou precisar de mais sessões ou de mais doações para eu atingir aquele objetivo. Por exemplo, vou colocar aqui em números. A pessoa, para um processo de cura, ela precisa de 100% de fluidos puros. Eu, como magnetizador, eu consigo doar apenas e tão somente 10% daquilo que ele precisa. Para que eu atinja o 100%, eu vou precisar de no mínimo 10 sessões de magnetismo para atingir o 100%. Agora, tem pessoas que doam 20% daquilo que ele precisa. Tem médiuns que vão doar 50%. E nós vamos ter médiuns curadores que vão conseguir doar até 100% daquilo que ele precisa. Então isso depende de cada um dos doadores, para que o objetivo seja atingido, seja alcançado. Então, às vezes a gente vai em alguma sessão de tratamento numa casa espírita, você vai precisar, por exemplo, de ir em 20 sessões, em 20 reuniões para você conseguir atingir aquela cura ou o tratamento ideal. Já tem pessoas que vão necessitar de menos tempo. Então, é isso que Kardec vai perguntar. Cada um tem uma capacidade de doação, assim como nós temos a nossa capacidade de recepção, assim como os espíritos também têm a sua capacidade de doação. Ok? Então, a gente vai precisar, de acordo com a necessidade, de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de trabalho. E aí, é claro, dependendo do tanto que eu dou, eu também vou necessitar. Lembra que a gente falou nos encontros anteriores? Porque é um fluido, e esse fluido se esgota, ou ele pode trazer fadiga para o médium. Então, se eu dou pouca coisa, eu não vou praticamente cansar quase nada. Eu não vou ter nenhum tipo de esgotamento. Se eu dou uma quantidade de fluidos maior, com certeza eu vou precisar de um pouco mais de repouso. Ou eu vou precisar, às vezes, até de um passe para repor as minhas próprias energias. Ok? Então, é mais ou menos isso que Kardec coloca nesse ponto. Depois, seguindo, aí ele já vai especificar a questão da mediunidade de cura, tá?
na mediunidade de cura, nós já estamos falando de um magnetizador que atua como um intermediário, ou seja, os espíritos vão agir sobre ele. Então eu vou doar algo meu e também tem algo que os espíritos estão doando, tá? Então assim, a gente vai falar que é aquele processo de doação misto, é meu e dos espíritos. O que Kardec vai falar aqui nesse ponto? Ele vai falar o seguinte, que nesses casos, e aí ele chama muito atenção, e eu já até toquei um pouquinho nesse tópico quando a gente falou daquela questão de um cano, né? Aquele fluido que vai passar por um cano. Como é que é este cano, ou como é que é este intermediário? É um cano que está cheio de sujeira, de impurezas, ou é um cano que está bem limpo para poder facilitar o escoamento dessa energia sem muitas influências? A gente ainda falou, né? Até o Paulo ainda colocou aqui um tópico interessante sobre a questão da influência dos médiums, né? Que o ideal é você influenciar até no máximo 5% e o resto ser dos espíritos. Por quê? Porque aí a mensagem vai ser muito mais pura, tá? Esse seria o ideal. E é o que acontecia com o Chico. Praticamente 95% era dos espíritos mesmo. A influência dele era bem menor. Então, o que Kardec chama a atenção aqui, gente, é exatamente para essa questão do orgulho e do egoísmo que, infelizmente, ainda atrapalha ao progresso da humanidade. Sim, este é o ponto que Kardec vai tocar. Por quê? Sobretudo do orgulho. Quando a gente começa a fazer alguma coisa e aquela coisa começa a dar certo, quando nós somos às vezes elogiados pelos outros, a gente começa a sofrer um pouquinho dessa influência do próprio organismo, a gente começa a sofrer um pouquinho esta influência da própria matéria, e o orgulho acaba infelizmente atrapalhando, e muitos acabam se desvirtuando dos seus objetivos, acabam se desvirtuando da sua tarefa. Infelizmente isso acontece, e acontece com uma certa frequência. A gente vê tantas pessoas que iniciaram um trabalho, iniciaram uma tarefa, e eu vou aqui, não vou citar nomes, tá? Mas tem pessoas que iniciaram um trabalho, uma tarefa, e o trabalho está indo tão bem, aí vem aquela quantidade de pessoas, aí de uma certa forma a fama também vai chegando, e aí de repente começa a desvirtuar o trabalho, começa a desvirtuar a tarefa, começa a desvirtuar os objetivos. Claro, é interessante nós citarmos alguns aspectos. Primeiro, aquelas pessoas que irão receber, aquelas pessoas que merecerão receber alguma coisa, independentemente desse desvirtuamento, elas vão continuar recebendo, gente. Por quê? Eu gosto de citar o próprio Cristo, quando dizia em todas as curas: a tua fé te curou. Muitas das vezes não é o próprio médium que está processando a cura. Muitas das vezes não é nem os espíritos que estão, mas é o próprio paciente que tem uma fé tão grande, e essa fé, ela é capaz de, como o próprio Cristo disse, de remover montanhas. Ela também vai processar essa autoimunização no seu próprio corpo. Então isso é importante. E também, é claro, a gente falou aqui no nosso último encontro, nos cursos de passes, né? A Valdete e outras pessoas que já fizeram aqui, sabe? No curso de passe tem esse tipo de orientação, porque o paciente, quando ele é bem orientado, ele vai buscar desenvolver a fé dentro de si. Ele não vai esperar vir só de fora para dentro, ele vai saber que de dentro para fora é que se processam a maior parte das curas. Então, independentemente, o médium desvirtuou, o orgulho e o egoísmo falaram mais alto, mas a pessoa, o paciente vai lá e busca ele vai conseguir a cura, sim, vocês podem ter certeza disso. E isso independe do médium. O médium, às vezes, foi só aquele instrumento para que a pessoa pudesse buscar essa transformação dentro de si. Tá? Então, é um ponto que não pode deixar de ser mencionado
principalmente diante desse período que nós estamos aí no nosso planeta, onde infelizmente egoísmo e orgulho são as grandes chagas da humanidade e que muitas pessoas iniciam tarefas super hiper interessantes e se desvirtuam, mas o trabalho ele continua sendo feito, porque o trabalho sempre será do Cristo. O trabalho não é nosso, o trabalho é do Cristo. E se as pessoas necessitarem, elas vão atingir o seu objetivo. E também alguns desses medianeiros, alguns desses médiums que acabam se desvirtuando. Isso é importante falar. Eles não representam a doutrina espírita. Tá? Eles estão ali representando eles mesmos. Aí fala assim, o espiritismo, não é o espiritismo que é daquele jeito. Não é o espiritismo que não, são eles que se desvirtuaram. A doutrina espírita, ela está ali com com todos os seus princípios, com todos os seus ensinamentos. E é um erro grande dizer que aquilo ali é espiritismo. Não, aquilo é uma pessoa, aquilo muitas das vezes é realmente um médium, mas que em determinados momentos está se afastando dos princípios da doutrina. Então, é sempre bom nós separarmos as coisas, ok? Seguindo, o próprio Kardec vai também, em outro tópico, comentar sobre, como é que nós podemos dizer, esse processo de ampliar a nossa própria capacidade. Sim, porque o companheiro, o confrade de Kardec pergunta dessa questão do desenvolvimento dessa faculdade, se isso é possível. Gente, toda a mediunidade, Kardec já falou para nós no livro dos médiuns, ela pode ser desenvolvida. Eu estou falando em predisposição orgânica. Predisposição orgânica nada mais é do que determinadas partes do nosso corpo, mais em contato com o mundo espiritual do que com o mundo físico, ele tem a capacidade de captar e repassar. Então, com o treinamento, eu posso, em determinadas partes do meu corpo, afrouxar os laços que unem o espírito à matéria, ou melhor, o perispírito à matéria, ao corpo físico. Eu afrouxando esses laços, e eu tenho este controle, eu afrouxando esses laços, eu vou desenvolver determinadas faculdades mediúnicas. Isso com muita tranquilidade. O interessante de tudo isso é que, como todos nós somos magnetizadores, todos nós somos médicos, como Kardec fala, sim, mas todos nós somos magnetizadores também. Independentemente de ter uma sensibilidade mais aguçada ou não, nós somos magnetizadores. A partir do momento que eu abraço uma pessoa, eu estou transmitindo para ela alguma coisa. A partir do momento que eu penso em alguém, eu estou transmitindo para essa pessoa aquilo que eu desejo, a minha própria vontade. Eu transmito a ela alguma coisa. Então, todo mundo é magnetizador, todo mundo é médium. Agora, eu posso, com conhecimento, me transformar num instrumento dos espíritos e ampliar a minha capacidade de doação, também qualificar melhor os meus fluidos ou aquilo que eu estou doando e automaticamente, aumentando essa capacidade, estarei sendo um instrumento e um instrumento perfeito para muitas coisas. A vida funciona assim. Aqueles que desenvolvem essa capacidade vão ser também, vamos assim dizer, escolhidos pela espiritualidade para poder dar sequência a determinado tipo de trabalho. Então, é possível o desenvolvimento disso. Todos vocês que estão aqui nos acompanhando, vocês podem desenvolver essa capacidade de doar e de doar apenas e tão somente coisas boas para os outros. A partir do momento que vocês comecem a mudar os próprios pensamentos, pensar nas pessoas com um pouco mais de desejo de auxiliar, a prática do bem e da caridade, são energias e fluidos que serão endereçadas e encaminhadas e vocês podem mudar e transformar a vida dos outros. Vocês são capazes de aliviar a dor e o sofrimento dos outros. A gente viu muito disso aqui, inclusive no livro Céu e Inferno, lembra dos espíritos sofredores? A gente falou, uma oração que você faz para alguém,
para algum espírito, vai chegar até ele de alguma forma e vai auxiliá-lo. Então, há possibilidades, ou é possível nós desenvolvermos tudo isso. E o interessante, e aí Kardec vai seguindo um outro tópico, é exatamente a nossa capacidade de potencializar essas energias e esses fluidos. E como é que nós podemos potencializar? Bom, nós podemos potencializar, de novo, respondendo aqueles questionamentos, com a nossa vontade. Por quê? Porque quando eu imprimo vontade naquilo que eu estou fazendo, prestem atenção para vocês verem como que as coisas saem mais perfeitas. Peguem uma coisa para fazer e façam com má vontade. Vocês vão ver que vai sair de um jeito. Agora pegue algo para fazer e faça com gosto, com prazer, com vontade, que aí vocês vão ver o resultado. É ou não é diferente? Isso é qualquer tarefa que vocês vão fazer. E principalmente do ponto de vista espiritual. Se vocês imprimirem vontade, vocês podem ter certeza que o resultado vai ser outro, diferente. Além da vontade, o conhecimento. Gente, quando você tem conhecimento de como que as coisas funcionam, vejam, nós estamos trabalhando aqui nas curas. E a gente está usando isso aqui para tudo que acontece na nossa vida. Quando nós temos conhecimento de como que as coisas se processam, aliado à vontade, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis, como o próprio Cristo disse, relacionando com a fé. Conhecimento é algo fantástico. Então, não fechem as portas para o conhecimento. Não fechem as portas para o objeto das suas vontades. Eles usam muito isso para os desejos que estão relacionados com a nossa estrutura, com o nosso organismo, com o físico, com a matéria. Mas, da mesma forma, com relação ao espírito. Conhecimento, quando aliado à vontade, pode fazer coisas espetaculares e processar também curas maravilhosas. Eu estou olhando aqui o nosso reloginho, ele está caminhando, né, com uma certa velocidade. Nós estamos aqui no final do nosso programa e eu vou parar exatamente neste tópico aqui. Tem mais algumas coisas que a gente precisa, que Kardec trouxe respondendo a este companheiro. Repito, todo esse texto está lá na Revista Espírita de setembro de 1865, tá? Ele é super, hiper interessante. E nesse processo de cura, fechando os comentários desse tópico, tanto a nossa vontade como o conhecimento, gente, ele é capaz de fazer transformações celulares, transformações moleculares, transformações atômicas em átomos. Mesma coisa que acontece com a eletricidade, com a luz, com o calor. A luz, o calor, a eletricidade não pode modificar as moléculas, não pode modificar os átomos. Nós também, com a nossa vontade, com os nossos pensamentos, com o nosso conhecimento, com os nossos sentimentos, podemos também transformar moléculas, células, átomos, transformar tudo. E principalmente processar essa cura que nós estamos falando. Uma autocura em nós mesmos, assim como a cura nos outros. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela participação. Aqueles que porventura eu não cumprimentei, sintam-se aqui abraçados. A Júlia Vitor, que eu não tinha falado ainda, a Flávia Andréia, muito obrigado pela participação de todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Na sequência desses estudos, Joyce Kelly, obrigado. Na sequência desses estudos que nós estamos fazendo. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e muita energia e vibração de cura para todo mundo.